E aí pessoal, tudo bem? É muito bom ter você aqui. No vídeo de hoje, pessoal, estou num cenário um pouco diferente aqui, estou aqui no nosso escritório para me te passar algo muito relevante. Por quê? É um vídeo que eu fiz num workshop de polimento técnico e vitrificação, que eu passei uma aula que muitos alunos gostaram, muitas pessoas que assistiram gostaram, que não sabiam que existia, que é o quê? O que existe numa pintura automotiva e para que serve uma pintura automotiva. É uma aula bem legal, bem teórica, tenho certeza que vai te ajudar muito, porque muitas das vezes a gente que trabalha com estética automotiva, trabalha com lavagens e não teve um contato com repintura, com processo fabril, alguma coisa do tipo, muitas das vezes a gente fica sem entender o que existe na pintura automotiva. Então, como eu trabalho com isso desde os 14 anos de idade, como eu também tenho experiência que eu trabalhei na fábrica da Nissan, em todo o processo fabril, então eu consigo te explicar um pouco sobre isso de uma forma bem simples, bem prática, para você entender bem o processo, tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, para você aprender um pouquinho mais sobre isso direto comigo, acompanha aí. O que realmente compõe uma pintura automotiva? Porque para a pessoa trabalhar com polimento, ela tem que entender que o verniz automotivo que ela vai estar polindo não é simplesmente um aspecto estético somente de brilho, que a gente quer deixar legal para o cliente, satisfação para ele. O verniz do veículo é um aspecto de proteção. Então eu vou te contar aqui, ó, o que tem numa pintura automotiva e por que é feita a pintura automotiva. A pintura automotiva, pessoal, normalmente ela é feita, sabe por causa de quê? Para proteção do veículo. Porque a chapa na peça, a chapa da superfície, ela quando ela fica exposta ao tempo, ela dá o quê? Oxidação, corrosão. E isso era o principal inimigo dos fabricantes antigamente. Então, por isso que na fábrica as empresas investem muito no processo de pintura. É o lugar da fábrica, normalmente, que é onde tem o maior gasto. Tanto com o OxiPrime, mas antes do OxiPrime tem um banho de fosfato, dá um banho de desengraxante, várias estufas, é um processo muito caro para o fabricante. Mas para que isso? Para o carro realmente ter resistência. Por isso que uma pintura automotiva, ela não é só aspecto estético. A cor do veículo não é só aspecto estético, é um aspecto em cima dele de verniz de proteção. Primeiramente aqui eu deixei desenhado, ó, isso daqui é a lataria do carro, é a chapa que vem da fábrica, normalmente vem lá da siderúrgica, vem lá da laminação, beleza, fez a chapa lá. A chapa chega na fábrica, ela vai lá para um lugar chamado body, estamparia. Então ela tem lá umas prensas gigantes que estampam a peça do carro lá e faz todo o processo do body, que é a soldazinha de canto, que vai emendando a chapa, beleza. Todo esse processo é no body. Quando ela vai para a pintura, ela vai só cru, pessoal, vai só isso aqui, ó, só a chapa mesmo, aquela coisa cinza mesmo, assim, bem no talo. Hoje em dia, alguns fabricantes usam alumínio. Alumínio ele não tem corrosão. Então, alguns fabricantes, como a Land Rover, tem alumínio. Alguns fabricantes usam muito plástico para evitar essa questão de corrosão. Mas, na maioria dos carros, é tudo mesmo metal. Alguns fabricantes hoje em dia dizem que estão usando também chapa galvanizada. Então a galvanização ajuda também na parte de corrosão. Não dá corrosão em chapa galvanizada tão rápido como nessa chapa assim, ó. Fizeram os testes na época que eu trabalhava na fábrica, que segundo o instrutor lá, falou que em 6 meses um carro sem nenhum processo de proteção, sem nenhum processo de pintura, exposto ao tempo, ele se degrada em 6 meses. Ele degrada, corrói, fica exposto assim no tempo, ele corrói. Agora, por isso que é feito todo um investimento nisso daqui, ó. Então, vamos supor, só para você entender o que tem na chaparia lá, ó, tá, que tem numa lataria. Primeiro o carro vem isso aqui, ó, é a lata, que eu deixei aqui o L, ó, a lataria. Depois, tá vendo isso aqui fininho, que eu deixei uma linha vermelha aqui, ó, chamada OxiPrime. O OxiPrime, ele é uma camada aqui, primeira anticorrosão, que vai dar uma primeira camada assim, anticorrosão nessa chapa aqui, e ele vai dar ancoragem para a segunda camada, chamada Prime. Isso aqui é mais conhecido normalmente pelos pintores. Mesmo numa oficina de pintura lanternagem, a maioria, tá? Não vou generalizar, mas a maioria que eu conheço não usa OxiPrime num processo de repintura. O Prime, pessoal, ele é uma camada densa que ele vai preencher algumas imperfeições do body shop, algumas ondulações de peça. Ele tem alguma capacidade de fazer isso. O Prime na fábrica, ele serve para preencher um pouco da camada, dar toda aquela ancoragem para a base. Ele serve, ele é uma coisa que ele consegue, alguma imperfeição assim, algum pontinho assim de solda, alguma coisinha leve, alguma coisa tranquila. Ele tem essa capacidade de preenchimento. Então ele fazendo isso lá na fábrica, ele já prepara mais um pouco da chaparia, também ele dá mais uma camada, principalmente
anticorrosão na peça. Depois disso, vai chegar aqui, ó, a base. A base, ela é o aspecto estético do carro, mas a base ela é fosca. A base não tem efeito nenhum de corrosão. Se você deixar um carro sem verniz somente na base, você vai perceber que rapidinho ela vai chegar no prime. Rapidinho, daqui a pouco o prime perde, chega aqui no Ox Prime, rapidinho chega na superfície da lata. E, porém, o fabricante, conforme foi passando o tempo, foi investindo dinheiro nisso, foi entendendo que realmente o verniz era a proteção principal do carro. Cada fabricante tem a sua característica de verniz, a sua resistência, a sua dureza, o seu investimento especial, daí é de cada um. E o fabricante decidiu fazer uma proteção extra, porque antigamente era só tinta Dulco, que já era uma tinta catalisada, o Fusquinha antigo, os carros antigos era tudo assim. Só que inventaram o verniz. O verniz, pessoal, ele é a proteção principal do veículo. O verniz, ele tem característica contra raio ultravioleta, agente do tempo. Então, na fábrica, eles investiram nisso daqui para ser a camada principal de proteção do seu carro ali. Por quê? O verniz é onde tem toda aquela questão de proteção. Você vai perceber que quando o verniz começa a queimar, rapidinho o carro fica fosco, rapidinho chega aqui no prime, rapidinho chega aqui na lata. Porque o carro, por mais que isso aqui seja a camada de proteção, eles não têm a resistência que o verniz tem. Então isso aqui, esse cara aqui, é o principal protetor da pintura e da lataria do carro. Por isso que os fabricantes investem tanto em bons vernizes. Então, primeiro você tem que entender no verniz, isso aqui é a proteção do carro. Então, alguns riscos você tem que entender que se você tiver um risco, olha aqui, ó, um risco até aqui assim, ó, quase na base, que está entrando na sua unha lá dentro, que você sabe, cara, botou um medidor de espessura, está dando ali 80, você sabe que para remover esse risco aqui, tem uma chance de chegar na base e deixar o verniz vulnerável. Pode fosquear esse verniz com o tempo, porque ele vai estar muito exposto, por mais que você proteja depois. Aí, se o cliente estiver incomodado com isso, qual é a sua missão? Expor isso para esse. Cara, olha só, isso aqui é a produção do seu carro. Seu carro está dando 80 microns na inspeção que eu fiz, e realmente, se eu for nivelar ele, pode acontecer do seu verniz ficar muito fosco, pode acontecer de eu chegar na base, fosquear o seu carro. E você mesmo assim permite? Se ele permitir, você faz serviço. Se ele não permitir, é importante que você não vá até lá, beleza? Faça o seu melhor. E o polimento técnico, o que o polimento técnico faz? O polimento técnico faz o nivelamento do verniz. Eu deixei aqui alguns riscozinhos de lavagem, tá vendo? Um riscozinho médio, deixei um riscozinho aqui, deixei um riscozinho até o prime, para você entender. O polimento, ele não remove esse risco aqui, ó. Por quê? O polimento, ele pule apenas, o polimento é feito no verniz, ó. É tudo aqui, ó, o polimento faz, ó. Ele vai polir o verniz, ele vai tirar um leve micron desse verniz para nivelar. O polimento faz isso. O polimento não consegue remover dano que chegou até o prime, que chegou até a base. Isso daí é impossível, chegou até lá, não consegue remover. O polimento, ele faz polimento no verniz. Então, todo carro que chegar até você, o seu cliente quiser polir, uma coisa mais funda, tu sentiu ali que está uma degradação, que está um pouco mais fundo, ele não vai corrigir. Ele vai corrigir algo que estiver até a base. Beleza? Só para você entender isso. Outra coisa importante para você entender, o polimento técnico mesmo, ele visa o nivelamento. Então esse risco aqui, ó, é algo que você tem que nivelar no polimento técnico. Enquanto no polimento mais comercial, mais barato, assim, para uma agência de carro e tal, você vai focar apenas nos mais superficiais. Ó. Então como que funciona isso? Polimento é o nivelamento. Quando você for polir um verniz, você vai fazer isso aqui. Ó. Olha o que você vai estar fazendo quando você polir. Ó. Você vai estar nivelando. Ó. E como que você nivela? Nivelando, olha aqui, você fez o nivelamento do verniz. Você nivelou. Quando você nivelou, você removeu uma camada do verniz, olha aqui, ó. Aí agora ele está assim, ó. Ó. Você tirou uns 2, 3 microns desse verniz. Por isso que um polimento muito agressivo, com às vezes uma boina de lã muito agressiva, eu não sou contra a boina de lã, senão, pessoal, eu sou contra a técnica de uso. Por quê? Quando você faz 100% na peça, um processo de nivelamento legal, fez o refino, fez o lustre, não tem problema nenhum a boina de lã, galera. Não bota isso na cabeça de vocês não. Doião da lã, não tem problema nenhum a boina de lã. O problema não está na lã. E, inclusive, essa boina de lã aqui, ela é mais abrasiva que aquela boina de lã ali. O problema não está na lã, o problema está na técnica de polimento, porque quando a pessoa pega uma boina de lã, assim, principalmente, que ela é dupla face, tem isso aqui, ó, e ela começa a inclinar a boina muito, ó, o que ela está fazendo nesse verniz? Você está polindo o verniz, olha aqui, esse aqui é um verniz. Você está inclinando a boina, ó. Quando você inclina a boina na superfície para você fazer isso aqui, você está fazendo isso aqui no verniz, ó, ondulações no verniz, ó. Então, você desbastou esse verniz aqui e você desbastou esse verniz aqui, ó. Então, quando você faz isso,
quando você for corrigir, o cara vai ter que nivelar esse verniz. Então, às vezes, esse desbaste que você deu na boina, ela chegou muito fundo, pô. Você agrediu muito o verniz com ela. Então, a inclinação de boina gera holografia porque ela deixa ondulações no verniz, ela desnivela o verniz. Então, isso que eu sou contra, a falta de técnica operacional da boina. Então, a boina ela é feita para ficar 100% na peça, você fez o polimento corretinho, se você tiver umas boininhas melhor, é melhor você polir um paralama, polir algumas peças. Agora, polir com boina de lã, não tem problema nenhum. O problema está a técnica, porque isso daqui é a proteção. Se você desnivelou muito, olha aqui, ó, o cara desnivelou muito, o cara chega para você corrigir. Tu vai falar pro cliente, pô, cara, olha aqui, ó, tá dando 70 micro no seu verniz agora. Por quê? Tá muito desnivelado. Para mim fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Olha o tanto de verniz que um polimento inadequado tirou do carro, olha aqui. Então, ó, quando a pessoa faz um polimento inadequado, ela está simplesmente sacrificando a pintura do carro. Por isso que um profissional tem que se capacitar hoje para ele fazer um polimento correto para remover o mínimo possível. Se você fez um teste de setup e conseguiu remover esse risquinho aqui, ó, com uma boininha de refino, aqui, ó. Se você conseguiu remover ele com a boininha de refino, ideal, que você removeu ele com a boininha de refino, não marcou muita peça, depois você vai fazer somente o lustro, fez somente o lustro. Então você fez o lustro aqui, ó, pô, você não agrediu a superfície ao extremo, você só nivelou o máximo possível dela, enquanto o risco fundo você não vai conseguir nivelar, beleza? Então assim, seja um cara que faça o seu melhor, entendendo que o nivelamento muitas das vezes ele é impossível devido à profundidade do risco. Então, muito bom ter você aqui, até a próxima, forte abraço aí, meu amigo, tamo junto, guerreiro.